Rádio Arte está no ar mais uma vez. Agora é hora de indicação de livros, tá? Samuel ficou encarregado de indicar 2 livros na área de economia. Quais são, Samuel? Bom, primeiramente a gente tem esse livro aqui, de microeconomia, o Varian. Ele é um livro bastante técnico da economia. Nele você vai estudar os primeiros conceitos sobre microeconomia, até conceitos bastante sofisticados. Então você vai saber o que é uma cesta de bens, as curvas de utilidade de um bem, as características de um bem, um pouco ainda das relações entre esses bens, se esse bem é um bem inferior a outro bem, enfim, aspectos técnicos. E também, para ser mais específico, eu vou olhar aqui os bens substitutos e complementares, né? Substitutos e complementares, ativos de risco, e você vai começar a ver as questões que eu queria saber especificamente aqui no capítulo. A partir do capítulo 19, você vai ver as questões mais relacionadas à questão da otimização. Sim. Então você tem a maximização do lucro e a minimização dos custos, que são assuntos primordiais para o seu desenvolvimento como economista. Então, esse livro, o Varian, ele vai ser, caso alguém se interesse em fazer economia, você vai estudar ele logo de início, em Micro 1, e aí você vai começar a lidar com esses aspectos da microeconomia e vai começar a entender essa, eu diria até ciência mesmo, né? A grande ciência é a economia, mas a microeconomia e a macroeconomia são ciências à parte, apesar do fato de que se conectam e se interconectam, né? Então, esse livro é primordial. Eu acredito que eu não consigo indicar outro livro de microeconomia, não. Eu acho que esse aqui é o melhor caminho para você entender. Eu li esse livro na graduação algumas vezes, li ele de cabo a rabo. Na verdade, os últimos capítulos aqui da equação de Slutsky são mais recomendados, não necessariamente em micro, ou já são assuntos do final da disciplina, né? Então, os primeiros capítulos são mais primordiais, né? São os capítulos mais básicos. Eu já estou vendo aqui que tem um capítulo de incerteza, né? Daqui a pouco eu vou, nas indicações, eu vou falar um pouco sobre isso. Certo. Quer falar mais alguma coisa sobre esse livro, Samuel? Não, eu acho que... Ele começa com o mercado, né? O primeiro capítulo, aí tem a parte de restrição orçamentária, preferências, utilidade, enfim. Você vai ver as curvas de utilidade, as escolhas, você vai entender o que é a preferência de um consumidor e entender as relações entre os bens. E eu confesso, Samuel, que eu fiquei bem curioso por esse livro, que eu fui apresentado agora esse livro, porque quando eu leciono na economia, eu sempre, em qualquer curso que eu acho, eu procuro apresentar as aplicações, né? Então eu fico muito ali na parte de oferta e demanda, elasticidade, nunca me aprofundei muito, mas eu falei nesse livro, estou vendo que tem muita coisa, o excedente do consumidor, que eu gosto de apresentar os estudantes, a parte de integral, né, que a gente utiliza, aplicado nisso aí, mas eu estou vendo que esse livro, ele não é só um livro de microeconomia, mas é um livro bem matemático mesmo. Eu já falei aqui, e também até eu já estou indicando também esse livro. É uma característica da economia, né? Como a gente já tinha falado, que além de você estudar bastante teoria, você tem que entender na verdade, ter um instrumental, né? Como a gente gosta de chamar, matemático, para modelar essas ideias. É bem por isso, né, que na graduação você paga micro 1 e macro 1, que são para mim as cadeiras essenciais de economia, no terceiro período. Porque no primeiro período você vai pagar uma introdução à economia para você ser inserido um pouco nesse mundo, mas você vai pagar estatística, você vai pagar álgebra linear, você vai pagar cálculo 1, depois você vai pagar cálculo 2. Então, eu acho que reforça, e eu acho muito relevante destacar isso, esse desenvolvimento
para você ter uma robustez para começar a entender a economia, porque muitos assuntos de economia vão lidar com derivadas, né? E outros mais avançados ainda com integrais, mas até as derivadas, principalmente nas questões de otimização, são muito utilizadas. E agora macro, né? O livro Blanchard. Se eu falei de micro, tem que falar de macro, né? Esse aqui é o livro de Oliver Blanchard, né? É um livro que é um pouco mais, eu não diria avançado, mas ele é bastante técnico. Sim. Você consegue fazer um resgate de toda a macroeconomia. Ele vai começar a falar de todas as nações do mundo, vai falar do mercado de bens, mas ele já é um livro um pouco mais técnico. Esse é um livro que a gente vai ter na disciplina de Macro 2, então ele é um livro mais robusto, mais completo. Acredito que no Macro seja o livro Simonsen, mas esse livro aqui ele faz uma introdução na primeira parte dele, e aí ele passa por toda a economia, todos os modelos macroeconômicos assim, mais conhecidos, mais relevantes, até a gente chegar na economia aberta. Então você vai começar a entender a relação entre exportações, importações, balanças comerciais, e aí entender todo o sistema econômico, porque a macroeconomia da economia fechada é um modelo. Quando você abre a economia, você tem que adicionar as balanças comerciais, né, e todas essas questões. Então, esse é um livro que eu também acho substancial para o desenvolvimento do economista. Vai tratar da relação da inflação e do desemprego, a taxa natural do desemprego, curva de Phillips. Vai tratar um pouco sobre o crescimento e desenvolvimento econômico. Então, assim, esse também foi um livro que eu tive que ler bastante. A disciplina de Macro 2, nosso professor Sergiano, é uma disciplina bastante desafiadora, é uma disciplina muito que exige bastante estudo. E eu confesso que ao longo da minha trajetória, esse foi o livro que eu mais li, e eu acho que foi a disciplina que eu mais estudei na minha vida. São muitos modelos. Na disciplina de Macro 2, eu acho que a gente estudou por volta de 7, 8 modelos econômicos. Então, assim, é uma leitura muito intensa, mas é muito prazeroso. E é aquele choque, né? Sim. Quando você percebe que a diversidade da macroeconomia ela é gigantesca e que você pode conjecturar modelos de desenvolvimento diversos, e muita gente já projetou isso, e você fica com aquela sede de mais conhecimento. Por isso que eu recomendo muito Blanchard. Eu vou fazer agora uma conexão, que agora